Eu vou iniciar a aula conversando novamente sobre processos, porque, como a gente já falou, é um conceito muito importante no contexto de sistemas operacionais. Então, todo mundo precisa entender muito bem o que é um processo, tá? Mas antes, a gente pode até recapitular um pouquinho o que é que o SEO faz. Vocês lembram as duas grandes responsabilidades do sistema operacional? Quem lembra? Alguém lembra? Pode escrever no chat, pode No falar. caso, criar abstrações para a arquitetura complexa do hardware e uma interface limpa e consistente para o programador, para o usuário, e Perfeito, essa é gerenciar uma. todos os dispositivos de entrada e saída com tudo que compõem a máquina do computador. E gerenciar de forma eficiente não só os dispositivos de entrada e saída, mas também a CPU, né? É isso também. Memória, CPU, tudo. Perfeito. Questão de tempo e espaço, né? Isso, perfeito. Né? Todos concordam com Gabriel, eu concordo com Gabriel. Isso é algo que tem que estar muito claro na mente da gente, né? Independente de que sistema operacional a gente está falando, todos vão ter esses dois grandes objetivos, tá? Aí, como a gente pensa em gerenciar um hardware de forma eficiente, a gente pensa, eu particularmente vejo muito na minha mente, eu não quero desperdiçar recursos, eu não quero que um recurso fique ocioso, né? Quanto mais eu uso os recursos, todos os recursos que eu posso usar ao mesmo tempo, melhor, né? Então, o sistema operacional, ele tem esse trabalho de gerenciar esses recursos de hardware de forma muito eficiente, né? Ele que vai dizer quem vai usar que recurso, quando, ou que fatia do recurso vai estar disponível para cada processo, né, do sistema. E para que isso seja eficiente, ele tem que entender, por exemplo, até das velocidades em que esses recursos de hardware funcionam. Porque, por exemplo, tem uma aplicação que está rodando, aí essa aplicação precisa aguardar, sei lá, se conectar com o banco de dados para fazer algum pedido. É claro que uma conexão, estabelecer uma conexão de rede, se a CPU ficar ociosa, esperando que essa conexão de rede seja estabelecida, isso não é um uso eficiente do recurso, né? Então, as operações, em especial as de entrada e saída, né, leitura em disco, leitura em dispositivos que a gente conecta no computador, que também são discos externos, né? Conversar com, sei lá, impressora, conversar em rede, estabelecer conexões de rede com outras APIs para poder se comunicar, tudo isso são ordens de grandeza de tempo maiores do que a CPU está acostumada a trabalhar. Não é uma CPU que executa bilhões de instruções, sei lá, em um segundo. Para ela, é muito desperdício passar 3 segundos, por exemplo, esperando que uma conexão de rede seja estabelecida. E é o sistema operacional que tem que gerenciar isso. Então, quando uma aplicação vai solicitar uma operação dessa, que é lenta, e a aplicação não pode prosseguir, porque ela só pode prosseguir depois que essa conexão de rede, por exemplo, tiver sido estabelecida, o ideal é que o sistema operacional bloqueie essa aplicação enquanto essa operação está sendo realizada e a CPU já esteja disponível para executar outra aplicação, né, que esteja pronta para rodar. Então, o sistema operacional tem esse trabalho que é um pouco complexo e é sobre isso que a gente vai falar muito agora. Como é que o sistema operacional fica chaveando de uma aplicação para outra para fazer o melhor uso dos recursos de hardware, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper. Do ponto de vista do usuário, né, eles querem executar as aplicações deles, de preferência super rápido, né, isso que a gente quer sempre, né, e de preferência que a gente execute muitas aplicações ao mesmo tempo. Aí eu pergunto para vocês, qual é a abstração que permite que a gente execute muitas aplicações ao mesmo tempo, né, mesmo que a gente tenha só uma CPU, o sistema operacional, por conta dessa abstração, vai dar uma sensação para a gente de que todas estão rodando ao mesmo tempo. Né? Que abstração é essa que permite que isso seja feito? Vocês
Multiprogramação é a característica de um sistema operacional que promete que isso vai ser feito, certo? Um sistema operacional multiprogramado, ele diz, olha, quem me usar, saiba que eu posso rodar vários programas ao mesmo tempo. Mas qual é a abstração que o sistema operacional que é multiprogramado tem que ter para que ele consiga cumprir essa promessa de multiprogramação? Tabela de processos. Tá, é uma resposta boa. O que eu estava esperando era apenas processo. Né? Você ter uma abstração que acompanha a execução de um programa muito de perto e que permite, por exemplo, que esse programa seja interrompido a qualquer momento e depois ele volte a rodar do ponto onde ele parou, e isso é o processo que faz, junto, claro, da tabela de processos, como o Jobson falou lá no chat, certo? No caso, professora, o processo é um container, né? Exatamente. A gente pode ver um processo como um container. É difícil, né? Porque é uma abstração, né? É como uma estrutura de dados mesmo que vai guardar a informação sobre a execução de uma aplicação, uma instância de uma aplicação que está sendo executada. Porque a gente pode até executar uma mesma aplicação várias vezes, né? Se eu tiver, por exemplo, eu posso abrir o Google Chrome várias vezes, por exemplo, ou, sei lá, outro browser, outra aplicação, e aí eu vou ter um processo para acompanhar cada um desses. Né? Então, mesmo que seja o mesmo código executável que eu estou executando, mas eu estou executando várias vezes, então, em cada execução dessa, eu preciso de um processo que acompanhe essa execução. Tá? Tem uma analogia que depois vocês veem lá no vídeo sobre processo, eu não vou falar aqui para a gente se adiantar, mas aí a pergunta por que é que acompanhar, a gente já falou isso, vamos ver se vocês estão ligados. Por que acompanhar a execução de cada programa é tão importante? Por que o sistema operacional precisa acompanhar essa execução de perto? Para que ele possa gerenciar, né? Tanto no tempo, enquanto no tempo esse processo vai ficar rodando, em qual porcentagem de memória ele vai usar, por quanto tempo também. Tá, que ele possa gerenciar a execução desse programa, mas tem uma coisa aí que complementa, que é, se o sistema operacional dissesse assim, o usuário Raquel vai rodar o programa X agora. Aí vamos supor que não existia essa abstração de processo, tá? Aí eu vou rodar o programa X. Vamos supor que meu computador tem 8 núcleos, tá? Aí eu vou rodar o programa X e como é que o sistema operacional vai fazer para eu rodar mais 10 programas além de X, se eu só tiver 8 núcleos? Vamos supor que o próprio sistema operacional já está ocupando isso assim, é de brincadeirinha, né? Vamos supor que o próprio sistema operacional já ocupa 3 núcleos rodando aplicações do próprio sistema operacional. Como é que eu faria para rodar muitas aplicações, mais do que o número de CPUs que eu tenho, se eu não acompanhasse a execução desse processo, de cada programa tão de perto? Seria aquela questão de, por exemplo, eu tá resolvendo um processo, só que ele tá meio que tem um tempozinho de resposta, aí durante esse tempo eu coloco outro processo para ser resolvido, e assim vai gerenciando. Isso. Eu não escutei Josué. Alguém falou, e Josué falou também, não foi? Ou não? Fala de novo, Josué. Então, a pessoa que respondeu que eu não vi, qual foi o nome? Ele falou, eu posso acompanhar essa execução, porque quando um processo, por exemplo, parar para fazer alguma operação de entrada e sair, depois colocar outro processo para rodar. E não só isso, né? Se o sistema operacional é multiprogramado e ele oferece, se o sistema operacional oferece a multiprogramação, então, ele tem que se organizar para dar uma fatia de tempo de CPU para cada processo ou para cada programa que estiver em execução pronto para rodar. Né? Então, se o sistema operacional é multiprogramado e eu tenho 100 aplicações rodando, então é claro que o sistema operacional
ele precisa ficar chaveando de uma aplicação para outra. Ele precisa ele olhar para a CPU como um recurso compartilhado e compartilhar essa CPU no tempo entre os vários processos, entre os vários programas que estão executando. É graças a esse acompanhamento do processo, graças a esse container, né, que eu acho que o Gabriel falou, que é o processo que guarda informações sobre o programa, é que vários programas podem executar ao mesmo tempo, dando para nós a sensação de que eles estão rodando em paralelo, mesmo que sejam 100 programas e eu só tenha uma CPU, ainda assim, ao ficar chaveando de um programa para o outro, o sistema operacional passa essa sensação de que todos estão rodando ao mesmo tempo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Tem uma pergunta, professora. Oi. Até mesmo por força de expressão, a senhora usa muito programa e processo. Rodando vários programas, rodando vários processos. E a gente sabe que não é a mesma coisa, não é isso? Não é. Agora, um programa, ele vai possuir vários processos ou cada programa só tem um processo mesmo? Pensa assim. Imagine um programa que você tem no seu computador, uma aplicação que você tem no seu computador, que você pode botar ela para executar. Sei lá, É porque tem algumas que você só executa, mesmo que você tente executar ela de novo, ela abre o mesmo, que já está aberto, né? Algumas aplicações são assim, mas pense que você entrou no Shell e você abriu um Chrome lá no Shell e botou para rodar lá, tá? O Google Chrome é um navegador e é um programa executável, concorda? Certo. Aí eu fui lá e coloquei para rodar o Google Chrome. Logo em seguida, eu quis abrir outro Google Chrome separado, porque eu quero rodar outras coisas em outro navegador, em outra janela mesmo separada, e aí eu abro outro Google Chrome, certo? Certo. Se você for olhar no seu computador, você vai ter duas instâncias do Google Chrome executando ao mesmo tempo. Uma que você abre o primeiro e outra que você abre o segundo, tá? Para cada instância dessa, de uma aplicação que está executando, eu preciso de um processo. Se eu executar a mesma aplicação, se eu abrir a mesma aplicação 10 vezes, eu vou precisar de 10 processos para acompanhar cada execução dessa aplicação 10 vezes, porque cada execução é independente uma da outra, né? Por exemplo, em um Google Chrome desse, eu posso abrir certos sites, em outro eu posso abrir outros. E eu preciso de um processo para acompanhar a execução de cada programa desse, mesmo que eles estejam atrelados ao mesmo código-fonte executável de uma certa aplicação, entendeu? Tem até um exemplo bom que o Tanimbal dá, que é quando você vai compilar um arquivo C dentro do Shell. Que no caso o Shell, ele cria um processo novo do compilador que vai compilar aquele arquivo que você pediu. Então, tipo, ele fala que tem uma hierarquia de árvore, de processos, tem processos filhos, e esses processos filhos, ele tem identificador do processo pai dele, que o iniciou. Isso, tem isso também. Agora, eu acho que Carlos está mais na dúvida sobre a diferença entre processo e programa, não é isso? Professora. Peraí, deixa só o Carlos terminar a dúvida dele. Isso, Ronaldo. Fala aí, Carlos, para terminar. Porque, por exemplo, se a gente abrir o gerenciador de tarefas, a gente vai ver, por exemplo, o Google Chrome, como a senhora está dando como exemplo, ele mostra só um Google Chrome como processo, mas quando você abre, ele tem como se fosse subprocessos dele. Porque são threads. Então, aí a gente vai ver tudo isso. Não seria processos distintos, estão ligados a um processo só, não é isso? Nesse caso aí, do exemplo que você está dando, sim. No meu aqui aparecem vários processos. E se você abrir, eu acho que no terminal também vão ser vários processos. É porque, assim, quando você abre um Google Chrome, aí cada aba que você abre, ele pode criar uma thread, que a gente vai ver já já threads também, que são linhas de execução dentro do mesmo processo, por questões de desempenho mesmo, de, sei lá, ele quer usar os recursos ao máximo, então ele pode fazer isso. Por exemplo, um servidor web, tem alguns que de vez em quando criam uma thread nova para servir as requisições que vão chegando. Outros criam processos novos, tá? Isso depende de como a aplicação foi construída.
Quando eles criam threads novas, aí tem um processo só, e esse processo guarda as informações sobre suas threads, tá? A gente vai ver isso depois. Quando uma aplicação cria processos novos, é como o Gabriel falou, um processo que cria novos processos, ele se transforma no pai daqueles novos processos, montando uma hierarquia de processos dentro do sistema operacional. A diferença entre programa e processo é muito sutil. Todo processo está associado a um programa. Porque o programa, pense assim que o programa é o executável que está lá no disco, guardadinho, esperando para alguém executar ele. Já o processo, ele só é criado na hora que alguém vai executar esse programa. Quando eu vou executar esse programa, o sistema operacional cria um processo para acompanhar essa execução. E aí, existe essa relação, um processo está acompanhando a execução de um certo programa. Mas eu também posso executar o mesmo programa várias vezes. Se esse for o caso, eu vou ter vários processos acompanhando a execução, associados ao mesmo programa executável, mas cada um tem sua execução independente. Deu para entender? Sim, professor, perfeito. Tá. Ronaldo, tu ia tirar uma dúvida também. Ô, professora, tipo assim, que a senhora falou aí, eu pensei num caso aqui, vamos supor que eu abrisse um programa, um Photoshop, né, que é um programa que tem muitos recursos, digamos assim. Cada funcionalidade daquele programa pode ou não ser um processo, ou é um processo? Depende de como os desenvolvedores desse programa desenvolveram ele, entendeu? Sim. Eles podem, como eu falei, por exemplo, um servidor web, né? Esse servidor que fica recebendo as requisições dos clientes e retornando as páginas HTML que são requisitadas. Tem alguns que foram feitos e eles só abrem novas threads de execução dentro do mesmo processo para atender essas requisições. Outros criam novos processos e outros fazem as duas coisas, criam novas threads. Quando chega num certo limite, eu já criei muitas threads, eu crio um novo processo, que dentro desse processo também tem novas threads. Depende de como o desenvolvedor daquele programa desenvolveu o programa. Né? Eu não sei dizer o Photoshop, por exemplo, como foi que eles fizeram. Ok, entendeu? ok, ficou claro. Mas eles podem ter decidido para qualquer lado, assim. Professora, Oi. em relação ao navegador ainda, Uhum. se eu abro o Google Chrome, ele abre um processo. Uhum. Agora, se eu vou abrindo abas, ele vai dividindo outros processos, Eu chutei, certo? threads. Eu dei um chute aqui para vocês, eu não sei dizer. Porque, é como eu falei, depende de como aquilo foi, de como aquilo ali foi desenvolvido, sabe? Aqui, ó, meu Google Chrome, realmente, deixa eu ver, eu tenho o Google Chrome, que é número 48460. Aí eu tenho outras coisas, eu tenho o Helper, que é outro processo, ó, 48479. Pelo número, eu diria que ele é filho do Chrome, que ele foi algum processo que o próprio Chrome criou. Aí tem vários Chromes aqui, é porque está pequenininho e eu não sei aumentar. O WhatsApp, também Mas tem o dá pra ver. WhatsApp. Cada um que está aparecendo aqui é um processo diferente. Tá vendo como tem muitos de Chrome, como se ele criasse vários. O Helper deve ser um processo que ele cria para ajudar a fazer alguma coisa. Não sei. Aí aqui tem o Discord, mas tem outros do Discord lá em cima. Enfim. O Google Chrome aqui cria vários processos diferentes, isolados, que são filhos do outro. Ó. Aí já o WhatsApp também. Enfim. Beleza? Até aqui? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, mas foi muito bom a gente ter parado, porque é muito importante entender a diferença entre um processo e um programa, certo? Então, esse conceito de processo é muito importante, porque os recursos de computador são compartilhados, e o sistema operacional está oferecendo muita programação, então ele precisa chavear a CPU, né, que é compartilhada no tempo, de um processo para o outro, para dar essa sensação de paralelismo.
ou de pseudo-paralelismo, né? Quando a gente pensa em uma CPU só, não existe paralelismo, né? Ela só pode executar uma instrução por vez. Mas, como ao longo do tempo ele executou instruções de vários programas diferentes, porque o sistema operacional fica chaveando o uso da CPU entre vários programas diferentes, a gente tem a sensação de paralelismo que a gente chama de pseudo-paralelismo, tá? Quando a gente olha para uma CPU só. Então, se essa abstração de processo, né, que a gente pode ver, como o Gabriel falou, como um container, ou uma estrutura de dados, ou simplesmente uma tabela, pense como se fosse um banco de dados que guarda um monte de informações sobre cada processo, cada programa que está em execução, né, cada instância de programas em execução no momento. Usando essas informações, o sistema operacional consegue trocar rapidamente o uso da CPU de um processo para o outro. Qual é o trabalho, um dos trabalhos mais importantes do sistema operacional? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Imagine que eu tenho uma CPU aqui, tá? Então, essa CPU. Isso vai acontecer da mesma forma para todas as CPUs que estiver no meu sistema computacional. Tá? A gente vai ver só de uma, só para ser mais simples de entender, mas se eu tiver 8 CPUs, 10 CPUs, 60 CPUs, em cada uma delas vai estar acontecendo isso que a gente vai ver aqui. O sistema operacional, para cada programa, cada instância de um programa que está em execução, vai criar um processo. Esse processo vai manter um monte de informações sobre a execução desse programa. Por exemplo, qual é o endereço da próxima instrução, quais são os arquivos que estão abertos, qual é em que ponto de leitura do arquivo eu estou, onde é que está a pilha de execução desse processo, onde estão os dados, onde está o código desse processo, qual é a próxima instrução que eu vou executar, sabe? Tem um monte de informações guardadas sobre um processo, ao ponto de o sistema operacional fazer o seguinte: vamos supor que quem está rodando agora é o processo 5, esse aqui embaixo. Aí, acontece alguma coisa, periodicamente, a gente vai ver já já o que é isso, periodicamente o sistema operacional toma a CPU desse processo 5 e escolhe outro processo para rodar. Nesse caso aqui foi o processo 0. Depois de um certo tempo, o sistema operacional toma a CPU de 0 e entrega para P1. Depois de um tempo, toma a CPU do P1 e entrega para P2, e assim vai. Por que é que eu consigo chavear de um para outro? Porque quando o sistema operacional toma a CPU desse processo 5 aqui, o sistema operacional vai escrever na tabela de processos todas as informações necessárias para que aqui na frente, ó, o processo 5 foi escolhido de novo, para que aqui na frente ele volte a ser executado exatamente do ponto onde parou. Do ponto de vista do processo, ele nem sabe que ele está perdendo a CPU e ganhando toda hora. Né? Ele sabe que ele está, do ponto de vista do programa que está sendo executado, né? Ele está avançando na sua execução. Mas é assim, em pequenos passos. Executou um pouquinho aqui, foi pré-emptado. Essa aqui é a palavra, tá? Executou um pouquinho aqui e foi pré-emptado. O sistema operacional guardou as informações do estado dessa execução aqui lá na tabela de processos, recuperou as informações que antes tinham sido armazenadas de P0, né? Vamos supor que ele já tinha rodado antes. Recuperou essas informações lá da tabela de páginas, colocou lá no registrador que aponta para a próxima instrução, restaurou o estado de todos os registradores da CPU, de como eles estavam quando o P0 foi pré-emptado, e aí volta a rodar P0. Quando termina essa fatia de tempo de P0, o sistema operacional volta a rodar, grava todas as informações que estavam nos registradores, memória, sobre discos, sobre arquivos, enfim, associados ao processo P0 e vai escolher outro processo, no caso P1, e assim vai. Então, o processo mantém essas informações para que esses programas que estão executando possam ser interrompidos e depois voltar a executar exatamente do estado onde parou, sem erro nenhum e sem perda nenhuma de execução para esses programas. Assim, eles não vai causar nenhum erro, tá, para eles. Tá? É assim que funciona a execução de programação nos sistemas operacionais. O sistema operacional, ele fica chaveando o uso da CPU entre os vários processos.
E para que isso seja feito, ele precisa guardar informações sobre o estado de cada processo quando ele foi pré-emptado, de forma que no futuro ele possa voltar a rodar exatamente do ponto como parou, como um checkpoint, tá? Então, quem é que gerencia o chaveamento do processador de um processo para o outro? Quem é que decide tudo isso? Respondam aí, vocês sabem já. O SO? O sistema operacional. Tem um pedacinho do sistema operacional, que é o escalonador de processos. É um pedacinho do sistema operacional. O sistema operacional foi a resposta certa. Aí a gente entrando um pouquinho mais de detalhe, existe um módulo do sistema operacional, que provavelmente é o que mais é executado dentro do sistema operacional, que todas as vezes que eu vou chavear aqui de um programa para outro, esse módulo é chamado, é o escalonador de processos, certo? É ele que vai decidir, usando algum algoritmo que a gente também vai estudar depois, que é o próximo, todos os processos que estão prontos para rodar agora, qual o próximo que vai ganhar a CPU? É isso que ele tem que decidir, certo? Então, por isso que a gente fala muito sobre processos, porque é graças ao processo que a gente consegue a multiprogramação, tá? Aí, falando um pouquinho sobre a tabela de processos. A tabela de processos vai ter uma entrada para cada processo, tá? Vamos supor que eu sou a usuária e eu tenho um certo programa lá, que eu escrevi, um executável lá, e que eu liguei meu computador agora, certo? E eu mandei executar esse mesmo programa 5 vezes, tá? Esse mesmo programa, vamos supor que o nome do programa é X, é um programa X. Mandei executar esse programa X 5 vezes, acabei de ligar o computador e botei para rodar 5 instâncias desse programa. Quantos processos do usuário Raquel tem aberto agora? Repita a pergunta aí, professor, por favor. Acabei de ligar o meu computador, certo? Não tem nada rodando. Não tem nenhuma aplicação minha rodando, que eu tenha mandado rodar. Claro que isso é uma coisa simplificada, pensa em uma coisa simplificada, tá? Aí liguei o computador, só apareceu lá a foto lá da minha proteção do meu background, e não coloquei nada para rodar ainda. E eu tenho um executável, e eu botei esse executável para rodar 5 vezes, certo? Quantos processos da usuário Raquel tem agora? O sistema operacional vai ter lá na tabela de processos. Acredito que 5, né? 5. 5 processos. Porque nesse caso você, digamos, só colocou para executar ele. Então ele, teoricamente, só vai abrir um processo, né? À medida que você for fazer outros recursos, talvez dependendo do programa, né? Cada vez que eu botar ele para executar de novo, se o outro não terminou ainda, né? Vamos supor que são programas que ficam rodando por muito tempo, sei lá. Se o outro não terminou ainda, eu coloquei para rodar 1. Aí abri de novo. Se aquele primeiro não terminou ainda, eu vou ter agora 2 processos. Os 2 estão associados a esse mesmo executável, mas eu tenho 2 processos. Cada um está num ponto de execução diferente. Tá? Eu botei para rodar o primeiro, tomei um café, botei para rodar o segundo, minha menina chorou e me chamou, botei para rodar o terceiro. Mesmo que eu tivesse feito um script para botar para rodar os 5 de uma vez só, ainda assim eu precisaria de 5 processos diferentes. Aí cada um vai acompanhar a execução de uma instância dessa, certo? Então, lá na tabela de processos, eu teria 5 processos associados ao usuário Raquel. Claro que eles vão, isso é assunto do futuro, claro que eles vão compartilhar o executável, né? Eles estão associados ao mesmo executável, mas cada execução dessa está num ponto de execução diferente da outra. Além disso, cada execução dessa tem sua própria área de memória para ser usada, tá? Seu próprio espaço de endereçamento. Então, assim, professora, toda vez que você abrir o programa, você falou abrir o programa, então vamos dizer que é uma instância, né? Porém, pode acontecer de um programa, você começar a utilizar vários recursos desse mesmo programa que você abriu, então é um processo só, mas chegue a ter tantos recursos que ele divida isso em 2 processos, por exemplo? Pode, a gente acabou de ver o exemplo aqui do Chrome, do WhatsApp,
meu Chrome aqui apareceu um processo e vários processos filhos dele que ele chamou de helper. Aí tem Chrome Helper, com outros números de processo. Vai de acordo com a necessidade de cada programa, da instância que você Como está eu trabalhando. falei, vai de acordo como aquele programa foi desenvolvido. Uhum. Certo? Que foge do nosso assunto aqui. Tem um programa que vai ser executado, eu vou colocar ele para executar 5 vezes. Vamos supor que quando eu coloco para executar uma vez, roda um processo, eu boto para executar outro, vai abrir outro processo, certo? Por exemplo, eu posso entrar num servidor e colocar 5 em portas diferentes, né? Porta 8080, eu boto uma instância do servidor web para rodar, aí na porta 8090 eu boto outra, na porta, sei lá, 9090 eu boto outra, na porta 90 eu boto outra, enfim. Eu posso colocar quantas instâncias eu quiser. Para cada instância dessa, tem um processo que vai ter que acompanhar essa execução. Mesmo que todas essas execuções estejam associadas ao mesmo executável, entende? Sim. Oi, Gabriel. Desculpa, professor, eu esqueci de ligar o microfone. Tá, você que queria falar. Pois então, vamos lá. Na tabela de processos, vai ter uma entrada para cada processo, né? Para cada instância de programa que está executando no computador. A chave primária dessa tabela é o ID do processo. Vocês já viram que todo processo tem um ID, né? Então, através do ID do processo, eu consigo recuperar aquela entrada nessa tabela de processos, e essa entrada na tabela de processos vai ter todos os dados necessários para que eu restaure um processo lá na CPU e que esse processo, que está associado a uma instância de programa executável, para que esse processo volte a usar a CPU e esse programa volte, essa instância de execução volte a progredir sua computação, tá? Então, lá na tabela de processos, a gente encontra isso. Aqui, entre o chaveamento entre o uso de CPU de um processo para o outro, né, voltando para essa figurinha aqui, nesse momento aqui, o sistema operacional vai rodar, tá? O sistema operacional vai rodar aqui, vai rodar aqui, vai rodar aqui, vai rodar aqui. Basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai salvar o estado desse processo que vai perder a CPU, lá na tabela de processos, e vai ler da tabela de processos o estado desse próximo processo que o próprio sistema operacional resolveu, que é o próximo que vai ganhar a CPU. Então, ele vai lá na tabela de processo e recupera os dados de P0, restaura o estado da CPU para ficar igualzinho ao estado que ela tinha antes de P0 ter sido pré-emptado da última vez, e assim P0 volta a rodar exatamente do ponto onde ele tinha parado da última vez em que ele foi pré-emptado. Em cada setinha vermelha dessa, o sistema operacional vai rodar, tá? Então, isso precisa ser feito de forma muito eficiente, concorda? Já pensou se cada vez que o sistema operacional rodar aqui levar 5 segundos, né? Eu vou comprar um computador para rodar só o sistema operacional. Eu, como usuário, não quero. Eu quero que o sistema operacional passe o mínimo possível usando meus recursos, minha CPU, minha memória e tudo mais. Todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Então, o sistema operacional, ele tem sempre um requisito de desempenho muito forte, porque ele roda muitas vezes. A gente não está vendo, né, como usuário, mas a cada, sei lá, 5 milissegundos, provavelmente, o sistema operacional está rodando e escolhendo outra aplicação para executar. Já imaginou isso? A cada 5 milissegundos, ele vai rodar e escolher outra. Vai rodar e escolher outra, rodar e escolher outra e chavear. Então, isso tem que ser feito de forma muito rápida. Alguém quer falar? Professora, essas câmerazinhas aí, elas representam snapshots? E representa, eu vou falar delas agora. Eu tinha esquecido, ainda bem que falou agora. É só para dizer que o sistema operacional faz esse chaveamento, mas se a gente tirar uma foto assim instantânea, tá, da CPU em determinado momento, a gente vai ver que só tem um processo usando a CPU por vez, tá?
Só que, se eu pego um tempo mais longo, aí eu tenho a sensação de que tem vários processos usando a CPU ao mesmo tempo. Mas, se eu tiro um snapshot aqui, uma foto aqui, instantânea, de quem está usando a CPU agora, nesse caso aqui, vamos lá. Quem é que pode, se eu tirar uma foto instantânea em qualquer momento aqui do tempo, quem é que pode estar usando a CPU? Diga aí. Só pode ser um processo, vai ser ou P0, né? Ou P1, ou P2, ou P3, ou P4, ou P5, ou quem? Sistema operacional. O sistema operacional, exatamente. Porque ele vai rodar sempre aqui, entre o chaveamento de um processo e outro, ele vai rodar. Oi. É o que chamamos de mudança de contexto, né, professor? Exatamente. O sistema operacional vem para mudar o contexto de um processo para o outro. E aí isso leva um certo tempo, tá? Exatamente, até eu escrevi aqui mudança de contexto. Então, vamos lá. Tabela de processos é uma estrutura de dados que permite a mudança de contexto da CPU de um processo para outro. E é fundamental para a multiprogramação, sim ou não? Ninguém vai responder. Vocês estão dormindo, né? Sim, muito bem. Nessa figurinha aqui, né, que a gente vai ver ela muito ao longo do curso da gente, aí a gente vê aqui a CPU de forma mais próxima, né, com seus vários registradores, e com esses dois aqui, que a gente sempre coloca, porque eles são muito importantes, né, o PC é o Program Counter, ele é quem vai guardar o endereço da próxima instrução a ser executada desse programa que tá usando a CPU agora, tá, desse processo que está usando a CPU agora. Então, vamos supor que é um processo cinza, esse aqui, por exemplo, esse processo aqui. Parte desse processo está aqui na memória RAM, o resto está aqui no disco, tá? Porque, obviamente, que, em geral, o programa, o executável, não vem todo para a memória ao mesmo tempo. O que vem para a memória são as partes do programa, das instruções que vão ser executadas agora, proximamente, é que vem. Aí, esse PC aqui é um registrador que aponta para a próxima instrução que vai ser executada. PSW é um monte de bits de controle que indica sobre o estado desse processo, inclusive sobre o modo de execução da CPU, se está em modo núcleo, se está em modo usuário. E aqui tem os registradores, né? Onde, por exemplo, se eu vou fazer uma soma, eu posso usar um registrador para guardar um operando dessa soma, outro registrador para guardar o outro e realizar essa operação de forma mais rápida, usar outro registrador para colocar o resultado, em vez de ficar vindo acessar aqui a memória, tá? Então, eu tenho registradores também, tem vários outros registradores que não são de propósito geral, mas que vocês vão ver lá no curso de vocês de arquitetura. Não vai ser aqui não, certo? A gente só precisa ter essa noção de que tem um monte de registradores importantes na CPU e que, quando o sistema operacional resolve chavear a CPU estava executando instruções desse processo cinza, e agora vai executar instruções associadas a esse azul, tudo que estava aqui na CPU precisa ser armazenado aqui nos registradores, especialmente a próxima instrução, PSW, vários outros registradores aqui que tem na CPU, precisa ser tudo armazenado na tabela de processos. Vamos supor que essa que está aqui, tabela de processos. Aí o sistema operacional, quando resolve preemptar o processo cinza e botar para rodar o processo azul, ele tem que guardar os dados, né, o estado dessa CPU, desses registradores aqui na tabela de páginas só quer dizer de páginas, tabela de processos aqui, recuperar as informações do estado em que esse processo azul aqui estava, para trazer para a CPU, né, para recuperar quem é o endereço da próxima instrução, como é que estava o PSW, outros registradores, e aí esse processo vai voltar a executar exatamente do ponto onde ele parou. Tá? A mudança de contexto é isso, é o sistema operacional. Chamou o escalonador decide, esse processo aqui já rodou muito, vou rodar agora o azul, e mudar o contexto, salvar as informações, fazer um checkpoint, né, desse processo cinza escuro, e recuperar as informações desse processo azul aqui, para que ele volte a rodar exatamente do ponto onde ele parou.
beleza? Processo e programa são exatamente a mesma coisa, verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem, Anderson. Falso. Alguém ainda não entende isso? Falso, joia. Fiquei feliz agora, todo mundo respondeu falso. Então, se vocês forem ler lá no livro, tem umas analogias e tal. Depois vocês vejam lá no livro, vejam um vídeo sobre outra analogia que eu inventei sobre o processo, mas vamos em frente. Acho que todo mundo aqui já está consciente, né, do que é um processo. E aí... Professora, eu estou com uma dúvida. No caso, um processo, eu confundo às vezes processo com espaço de endereçamento. Tá. O processo é esse container que você mesmo falou, que guarda essas informações, ó. As informações de registradores de CPU, guarda informação de qual é o endereço da próxima instrução, de um monte de outros registradores que tem aqui. Guarda informação, por exemplo, sobre quais são os arquivos que esse processo está manipulando, em que local de cada arquivo esse processo está, né? De leitura ou de escrita. Guarda as informações para que eu possa depois voltar a executar esse processo, certo? Isso aqui é um processo. Espaço de endereçamento é outra coisa. Cada processo está associado a um espaço de endereçamento, que vai de 0 até, vamos supor que eu tenho, aí lembra que a gente até falou em outras aulas, né? Eu tenho registradores aqui na CPU que tem endereços de memória, né? E esses registradores, alguns são de 32 bits, outros são de 64. Os mais novos são todos de 64. Então, eu consigo ir para um espaço, eu consigo endereçar qualquer endereço que vá de 0 até 2 elevado a 64, tá? Por exemplo, esse PC aqui, ele vai ser um registrador de 64 bits. Ele é um endereço de memória. E aí ele vai ter o endereço da próxima instrução. O espaço de endereçamento tem a ver com memória virtual, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Mas o fato é que todos os processos estão associados a um espaço de endereçamento que é só daquele processo. E que vai de 0 até um certo valor estipulado aí, ou pelo SO, ou pela própria máquina, tá? Se for 64, ele poderia ir até 2 elevado a 64. E aí, toda vez que ele for referenciar alguma coisa da memória, ele vai referenciar alguma coisa que vai de 0 até 2 elevado a 64, vamos supor. E o sistema operacional é que vai transformar esse negócio em um endereço físico aqui da memória mesmo, onde ele vai vir aqui coletar. Isso a gente vai ver lá quando a gente for ver de gerência de memória. Mas o fato é que cada processo pode endereçar de 0 até um certo valor, e esse é o espaço de endereçamento de cada processo. E o sistema operacional que vai cuidar de proteger, de dividir essa memória de forma justa entre os vários processos, de proteger a área de um processo, para que um processo não meta a mão na área de outro processo, mas isso aqui a gente vai ver lá para frente, certo? Entendi, obrigado, professor. Então, continuando. Como a gente viu, tudo vai girar em torno de processos, né? Então, a gente precisa saber criar e terminar processos. Mas o negócio, se a gente for pensar do ponto de vista do computador, né? Tudo são processos, tudo que roda está associado a um processo, tá? Não existe uma pessoa aqui dentro que vai dizer, eu vou rodar essa aplicação, aí é o usuário Raquel. O usuário Raquel vai estar representado por um processo shell, por exemplo, que está associado ao usuário Raquel, e é de lá que eu vou criar novos processos. Eu tenho a sensação que sou eu que estou criando, mas é algum processo em meu nome que está rodando, criando novos processos. Então, processos criam novos processos. E quando a execução termina, ou quando algum outro evento ocorre, né, existem vários eventos que podem ocorrer para que um processo encerre, ou um programa encerre sua execução, e aí o processo associado tem que terminar também. Então, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre criação e término de processos, tá? A gente já viu que todo programa que precisa executar vai ser representado por um processo, né? Tudo são processos aqui para o sistema operacional, né? Que nada pode executar que não esteja representado por um processo.
Então, quando eu quero botar algo para rodar, né, algo novo para rodar, tem que haver um processo que vai criar esse novo processo que vai fazer essa execução que eu estou solicitando, tá? E quando todas as instruções de um determinado programa associado ao processo terminam, o processo também tem que terminar. Ou se eu vou lá na mão e boto o programa para terminar, né? Mato o programa, vamos supor. O processo também tem que terminar. O processo associado àquela execução, aquela instância de execução. Então, a gente precisa de um mecanismo para criar e terminar os processos, né? Quando é que um processo vai ser criado? Existem eventos que vão estar associados à criação de muitos processos. Então, quando o sistema operacional inicia, quando eu ligo o computador e o sistema operacional inicia, muitos processos vão ser iniciados, todos eles associados ao sistema operacional, tá? Então, vai ter um monte de processos que a gente nem sabe que existem, mas que o sistema operacional precisa para funcionar. E aí, assim que o computador inicia, esses processos já são todos criados. A maioria deles vai rodar em segundo plano, né? A gente não vê que ele está rodando, mas se a gente fizer um PS no Linux, por exemplo, você vai ver como root, né? Você vai ver vários processos. Outros processos são criados pelo SO para prover serviços para a gente, e aí fica lá tudo criado, isso é invisível para a gente não vê que existe um monte de programas do sistema operacional que estão em execução e cada um associado a um processo. Então, cada um tem seu próprio ID de processo e cada um tem sua entrada na tabela de processos, porque o sistema operacional também vai chavear o uso da CPU entre esses processos do próprio sistema operacional, certo? Quando o usuário solicita a execução de um programa, também vai ser criado um processo, tá? Em todo o sistema operacional, sempre vai ter um processo raiz, assim, que é tipo um dos primeiros. Quando o sistema é iniciado, vai ter um processo, tipo processo zero, que vai ser criado, que é o kernel do sistema operacional. E aí, esse processo cria o processo que vai ser, no futuro, o pai de todos os outros processos, tá? Então, por exemplo, aqui no meu computador, é um processo chamado Launch Daemon. Toda vez que eu abro um programa, geralmente o pai dele é esse Launch Daemon, é um processo que a função dele, dentre outras, é criar novos processos para executar os programas que o usuário pedir, por exemplo, tá? No Linux, nos mais antigos, tem o init, agora tem o systemd, que é o processo que cria todos os outros, tá? Então, quando um processo cria outro, o processo que criou é o pai, né, como o Gabriel já falou, acho que foi o Gabriel que adiantou sobre a hierarquia, e o processo que foi criado é o filho, né? Eles não compartilham nada, tá? Eles não compartilham nenhum espaço de endereçamento. A única coisa que eles compartilham é que na tabela de processos do filho tem o ID do pai, e na tabela de processos do pai pode ter, dependendo do sistema operacional, o ID dos filhos que ele já criou, certo? Outra forma de criar um processo é quando um programa que está em execução, como a gente já comentou aqui também, já tem um processo associado a um programa, e aí esse programa, porque ele foi criado assim, ele pode criar novos processos para dividir a carga dele entre outros processos, né, como a gente já comentou aqui. Então, nessa hora, novos processos serão criados. Nesse caso, esse processo que solicitou a criação, que criou novos processos, ele vai ser o pai dos novos processos que ele criar, certo? Então, um processo sempre vai ser criado por outro que já existe, exceto o primeiro processo que é criado na hora da inicialização do sistema, que vai formar o núcleo lá do sistema operacional e que vai criar um processo que vai ser responsável pela criação de todos os outros processos do sistema operacional, tá? Aí a gente vai ter uma hierarquia de processos. Geralmente, quando um processo vai criar outro, o que acontece é que ocorre um clone do processo pai. Então, vamos supor que eu escrevi um programa e eu quero criar um novo processo e colocar alguma coisa para executar lá nesse novo processo, tá? Se for no Linux, eu vou fazer uma chamada de sistema que é o fork. Vocês já ouviram falar, quem programa em C já pode ter feito, né? Porque vai ter
Em C vai ter, o comando fork mesmo, que você pode chamar, e nessa hora você vai criar um clone do processo pai. Quer dizer, é como se você duplicasse a tabela de processos, você copia uma área de memória desse processo para outra igualzinho, só que eles não compartilham, uma cópia, tá? Ele é uma cópia do pai. Aí depois você pode mandar esse processo novo, executar outro programa e mudar qual é o executável associado a esse processo novo, tá? Que é o execvs, se for no C, por exemplo. Se for em linguagem C. E aí, geralmente, é assim que se faz. Você cria um clone do pai, mas é um clone com espaços de endereçamento distintos, eles têm áreas de memórias distintas para escrever, e eles não compartilham nada, exceto que eles vão estar os dois, assim que o processo novo é criado, eles estão os dois associados ao mesmo código executável. Mas o pai tem a opção de mandar um sinal para o filho, mandar um comando para ele executar outra aplicação, e aí até essa associação morre, tá? Eu não vou cobrar essa prova, não, é só curiosidade, tá? É o comando fork e o execve. Vocês podem até brincar aí, quem programar em C. E aí a gente cria essa hierarquia de processos, e o sistema operacional tem que tomar muito conta dela. Então, por exemplo, o que é que acontece se o pai de um processo morrer? O pai de um processo foi encerrado, um processo pai foi encerrado, o que é que acontece com os filhos dele? Pergunta essa. Morre todinho. Depende do sistema operacional. No Windows, todos vão morrer. No Linux, eles vão passar a ser filhos da raiz, tá? Depende do sistema operacional, de como isso foi implementado. Porque lembrem que o sistema operacional é um software. Vocês próprios poderiam ser desenvolvedores de sistema operacional. E aí a gente que decide o que é que vai fazer. A gente só tem que antecipar, pode dar um problema, esses caras vão ficar órfãos, eu não tenho mais como chegar neles, ou como é que eu faço para não matar essa hierarquia aqui? Então, cada um pode decidir de um jeito diferente, tá? Professora, Oi. isso no Linux se deve porque tem muitos programas que têm mesmas dependências de outros, né? Tem, exato. Algumas extensões e tal, aí para não Isso. dar problema com outros programas, aí ele mantém ali. Então, por exemplo, imagine que você está no Windows. Eu sempre acho mais fácil dar esse exemplo no Windows. Você tem o sistema de janelinhas, né, do Windows, que o Windows oferece, as janelinhas bonitinhas e tal. Todo programa que roda usando essa biblioteca de janelinhas do Windows, ele não precisa ter uma cópia disso na memória, eles podem compartilhar isso. Mas quando o último programa que está usando isso encerrar, eu não preciso mais manter essa biblioteca lá na memória, eu posso botar ela para o disco. Então, existem coisas que, depois quando a gente for estudar a memória, vai ficar muito mais claro. Existem várias partes, várias áreas da memória que os processos compartilham entre elas. Claro que isso tudo é gerenciado pelo SO, para que nenhum enfie o dedo no olho do outro, mas é por conta disso que a gente precisa saber exatamente quem está rodando, quem está compartilhando. Então, se o pai morre e ele quer apagar um monte de coisas que os filhos estão usando, né, vai ser prejudicial para os filhos. Então, essa hierarquia tem que ser vista de uma forma atenciosa. Então, continuando, quando um processo termina, né, ou quando o processo está associado a uma instância de execução, aquele programa já executou todas as instruções do programa associado, e aí o processo tem que encerrar, né, é a saída normal, tá? Um processo pode terminar também por erro, porque ele não consegue mais progredir por um erro. Em geral, aqui vai ser por um evento de entrada e saída. Ele não consegue mais progredir, porque para progredir ele teria que ler um arquivo, o arquivo não existe, o arquivo está corrompido, ou ele tinha que se conectar com alguma aplicação externa, uma API externa, e ele não conseguiu essa conexão. Então, o processo pode encerrar por conta de um erro desse tipo. O processo também pode encerrar por conta de erros na sua própria execução. Então, por exemplo, o programa associado a esse processo pode ter um bug que está alocando memória, alocando, acabou a memória. O erro out of memory vai fazer com que todo mundo encerre porque não
não tem mais memória para ninguém. Divisão por zero também pode encerrar, ou chegou numa instrução inválida, enfim, ele pode sair por um erro da própria execução do processo, pode terminar por isso. A intervenção humana, né? Se a gente botar um processo para rodar, a gente mesmo, através do número dele, pode mandar um sinal, né? O comando kill no Linux, por exemplo, é o comando que a gente usa para mandar sinais para os processos. E os processos, a gente pode suspender a execução, pode continuar, pode mandar terminar, tá? Então, por intervenção humana, eu posso terminar, ou do próprio SO, né? Se o SO também pode finalizar qualquer processo que ele quiser, depende de como foi programado. E também pode encerrar porque outro processo mandou um sinal, sei lá, o pai não quer mais. Quem criou, o processo que criou aquele processo, não quer mais. Você manda um sinal e encerra ele, tá? Então, existem essas várias formas de terminar um processo. Quando o processo termina, obviamente, que a entrada desse processo na tabela de páginas tem que ser removida e que dados desse processo, associados a esse processo lá na memória RAM, né, aquela parte da memória RAM, os pedaços da memória RAM que esse processo estava usando, eles podem ser marcados como livres agora, porque esse processo foi encerrado, tá? Então, muito importante agora é a gente entender os estágios de um processo, tá? Todo processo, ele vai estar em um determinado estado ao longo de seu tempo de vida, certo? Quais são os estados de um processo, tá? O sistema operacional, ele não pode escolher qualquer processo para rodar. Por exemplo, se tiver um processo que solicitou a leitura, se conectou em um banco de dados e está aguardando a resposta de um select lá de um banco de dados. Será que o sistema operacional pode escolher exatamente esse para rodar? Será que seria eficiente? O que vocês acham? Não, né? Nathan já falou, não é eficiente. Porque eu vou dar a CPU para um processo que está impedido de continuar porque ele está esperando uma operação de entrada e sair. Tá? Então, não faz sentido escolher esse processo. Nem todos os processos que estão agora no sistema são processos que podem ser escolhidos para ganhar a CPU. Isso depende do estado em que o processo está, tá? E aí, cada processo pode estar em um desses 3 estados aqui, tá? Isso aqui, esqueçam aqui, foi só para facilitar. Pode estar em um desses 3 estados aqui. Ele pode estar pronto, ele pode estar rodando, ou ele pode estar bloqueado. Alguém quer falar? O que é um processo pronto? Um processo pronto é um processo que perdeu a CPU, mas que se ele ganhar a CPU agora, tem instruções associadas a ele que podem ser executadas. Ele está pronto para rodar, mas ele foi pré-emptado, outras coisas aconteceram, ele está pronto para rodar, mas ele não tem a CPU agora, nesse momento. Certo? Isso é um processo pronto. O que é um processo rodando ou em execução? Tá? Depende, tanto faz, rodando ou em execução, ou executando. É o processo que está com a CPU agora, nesse momento. Então, se eu tiver 8 CPUs nesse meu computador aqui, por exemplo, quantos processos no estado rodando eu tenho? Eu posso ter. Se eu tiver uma máquina com 8 CPUs, quantos processos eu posso ter no estado rodando, no máximo? Até 8. Perfeito. Porque quem está rodando é quem está com a CPU agora, tá? E quantos processos no estado pronto eu posso ter? Não tem limite aqui, né? Eu posso... Todos os processos que não estão... Aí vamos falar do bloqueado, para ficar mais fácil. O bloqueado é aquele processo que, mesmo que se ele ganhasse a CPU agora, ele não conseguiria, ele não tem instruções para rodar agora. Porque ele está esperando algum evento acontecer. Tá? Ele está esperando, por exemplo, que alguém digite no teclado uma entrada, ou que ele receba dados da rede, ou que uma leitura ou uma escrita no disco seja realizada. E ele só pode progredir quando esse evento acontecer. Então, esse processo aqui, a gente diz que ele está bloqueado, tá? Então, os processos bloqueados e os processos prontos, eles não estão usando a CPU agora. Só quem está usando são os que estão rodando em execução, tá? Mas a diferença é que o processo bloqueado, se ele ganhasse a CPU agora, ele não teria nada para executar, porque ele está esperando um evento acontecer.
Enquanto que o processo pronto, se ele ganhar a CPU agora, ele já pode começar a rodar alguma instrução imediatamente. Ele está pronto para rodar. Entendido esses 3 estados? Dúvidas, falem agora. Isso aqui não tem vídeo gravado sobre isso. A gente vai, como a gente combinou no início da aula, essa aula aqui vai ser, e eu vou colocar uns questionários sobre isso lá no Moodle, tá bom? Professora, pode repetir de novo o pronto e o bloqueado? Posso. O processo pronto, o processo bloqueado, tá? É aquele processo que está esperando algum evento acontecer. Então, imagine que ele está associado a uma execução de um programa que está num ponto da execução que precisa esperar que alguém digite alguma coisa no teclado e dê Enter. Enquanto o usuário não digitar alguma coisa e dê Enter, ele não consegue progredir. Ou então, ele está esperando se conectar a um banco de dados para receber dados de um select, esperando a resposta de um select da rede, via rede. Ou está esperando a leitura de um arquivo, a escrita de um arquivo, tá? Esse processo aqui, bloqueado, se ele ganhar a CPU agora, tem uns livros que chamam esperando, em espera, que quer dizer, em espera de um evento acontecer. Ele espera que algo aconteça para poder ele conseguir progredir e ter novas instruções para executar, certo? Enquanto que o processo pronto, se ele ganhar a CPU agora, ele já tem instruções agora para executar, ele não está esperando que nada aconteça. Ele só não está rodando, porque não tem CPU para ele rodar agora. E o sistema operacional, por alguma razão, não deu a CPU a ele agora. Mas quando o sistema operacional, o escalonador, resolver dar a CPU para esse processo, ele já vai começar a executar instruções imediatamente. Enquanto que o processo que está bloqueado, que está esperando um evento externo acontecer, geralmente uma operação de entrada e saída, mesmo que o sistema operacional resolvesse dar a CPU para esse processo, ele não consegue progredir, não tem nada para ser executado, até que esse evento ocorra. Ok? Claro que ao longo do tempo, né, de vida de um processo, né, porque a gente já viu que um processo é criado, aí por isso que eu coloquei esse novo, tá? Assim que ele é criado, ele vem, tem alguém que... Quer falar, Cleiton? Sobre os processos zumbis, como é que eles funcionam? O processo zumbi é aquele que o sistema operacional não percebeu que o pai morreu, apagou coisas que ele precisava, ele não consegue progredir. Enfim, tem mais a ver, não é um estado de processo, aquilo é um erro, tá? Tem mais a ver com a hierarquia de processos, de problemas que acontecem. Eu nem sei se nos sistemas atuais ainda existe isso de ser zumbi, de ser órfão. Achava que o povo já tinha resolvido essas situações todas. Mas, assim, os estados são esses aqui, tá? Quando assim que eu crio um processo, ele vai imediatamente para o estado pronto, certo? E será que eu consigo... Será que um processo concluído é aquele que foi terminado, né? O sistema operacional vai só limpar todas as informações dele para liberar para outros processos, tirar ele da tabela de páginas, então, o processo concluído é o que foi terminado. Aí eu vou perguntando para vocês, a gente, ao longo da vida de um processo, o ciclo de vida de um processo, ele vai circular aqui entre esses 3 estados, ok? Ele vai ser criado, vai vir para o estado pronto. Depois ele vai circular aqui entre esses 3 estados e em algum momento ele vai ser encerrado, vai ser concluído, e aí terminou o processo. Eu vou fazer a primeira pergunta. Vocês acham que um processo bloqueado pode ir de bloqueado para concluído, que é encerrado, terminou? O que vocês acham? Não faz sentido, tá? Pense na execução, tá? Não faz, concordo. Então, não existe uma transição daqui para cá. Na verdade, isso aqui nem é um estado. É só para a gente ir começando a brincadeira. Será que um processo que está pronto para rodar, ele pode passar para o estado bloqueado, ele está pronto para rodar. Aí ele, de pronto, vai para bloqueado. Nathan falou que não, concordo com o Nathan. Alguém discorda de Nathan? Não faz sentido. Como é que um processo que está lá parado, não está usando a CPU, ele não está progredindo, ele está pronto para rodar, quer dizer, tem uma instrução da agulha lá, que se ele ganhar a CPU,
essa instrução vai ser executada. É como é que ele pode passar para bloqueado, que é o estado em que ele está esperando que algo acontecer. Não tem como dar erro num processo que está pronto, que ele não está executando. Só pode ocorrer um erro se o processo está rodando. Né? Se ele está parado, sem nada, não tem como ocorrer um erro nele. Ele não está realizando nenhuma computação, certo? Então, eu não posso vir de pronto para bloqueado. Eu posso vir de pronto para rodando. O que é que acontece quando um processo vem de pronto para rodando? Isso é possível? Sim. O que aconteceu? Aconteceu que o sistema operacional achou que o processo que estava rodando já rodou por tempo suficiente, por exemplo, e chama o escalonador. Aí o escalonador pega um desses processos prontos aqui e escolhe para rodar. Vamos falar desse escalonador. Esse escalonador que o sistema operacional roda de tempos em tempos para chavear o uso da CPU entre os vários processos, ele só pode escolher processos que estão em que estado para rodar. Pronto. O escalonador não faz sentido escolher um processo que está no estado bloqueado, porque um processo no estado bloqueado não tem nada para rodar na CPU. Ele está esperando um evento acontecer, não faz sentido, não é eficiente. Um processo que já está rodando, na verdade, o escalonador entrou exatamente para chavear para outro processo. Né? Então, ele também não vai ser executado. Esse processo que está rodando, quando o escalonador é chamado, ele vai passar para que estado? Eu vou falar disso, Vinícius, já, de bloqueado para pronto. Deixa eu falar agora de rodando. Quando o processo está rodando, ele está executando, aí o escalonador acha que a fatia de tempo dele encerrou. Ele vai para que estado? Esse processo que perdeu a CPU? Pronto, não? Para o estado pronto. Perfeito. Certo? Aí o escalonador vai escolher algum processo que está no estado pronto para rodar de novo. Entendido como é a brincadeirinha aqui? O processo está rodando. Aí o escalonador, epa, esse processo já rodou há muito tempo, vou escolher outro. Bota ele para pronto. Depois olha todos os processos que estão aqui no estado pronto e bota para rodar. Assim, em situações muito extremas, esse mesmo processo que estava rodando vem para o pronto e ele mesmo vai ser escolhido de novo, se a prioridade dele for muito alta, muito mais alta do que as outras, e aí depende do algoritmo de escalonamento, certo? Mas o fato é que um processo que estava rodando, ele passa a ser pronto, e aí o escalonador olha todos os processos que estavam em estado pronto, escolhe um deles para vir para rodar. E isso é para cada CPU, tá? O que acontece? A corrida de revezamento, é tipo isso mesmo. E aí o escalonador vai pegando um processo que está pronto, bota para rodar. Acabou a fatia de tempo, estava rodando, vem para ser pronto, escolhe um pronto, bota para rodar. Agora, um processo que estava rodando antes do sistema operacional achar que ele já usou muito a CPU, pode acontecer de, durante a execução dele aqui, ele precisa ler um arquivo do disco. O que é que vai acontecer com esse processo? Vai ficar bloqueado. Perfeito. Se esse processo, durante a fatia de tempo de uso de CPU, ele roda uma instrução lá, que é ler do disco, o que vai acontecer é uma chamada de sistema, lembram? E aí o sistema operacional vai ser chamado. O sistema operacional vai perceber que ele quer ler do disco, vai bloquear esse processo, vai mandar, através do driver, comandos para o disco para que essa leitura seja feita. Né? Se for rede, a mesma coisa, para o driver de rede, comandos para que essa conexão seja estabelecida, ou seja lá o que for. Vai colocar esse processo no estado bloqueado, porque esse processo agora só pode continuar a sua execução quando essa operação que ele solicitou for terminada. Esse processo vem para o estado bloqueado, tá? E o escalonador vai rodar. Aí ele vem aqui em todos os processos que estão no estado pronto, escolhe um para rodar. Beleza? José, uma pergunta pediu para eu explicar. Não, alguém pediu para eu explicar de novo o que é um processo bloqueado. Deu para entender agora? Aqui, Genivaldo. Podia explicar o bloqueado. Deu para entender agora? Sim. Beleza. Então, quais são as transições possíveis? De pronto para rodando, de rodando para pronto, que a gente já viu até agora, e de rodando para bloqueado. Mas, quando, vamos supor, um processo foi bloqueado, o sistema operacional, né, através de uma chamada de sistema, chamou o driver
e programou lá a controladora de um dispositivo lá, vamos supor que a rede, eu estou esperando uma resposta lá da rede para poder continuar. O processo foi bloqueado e a controladora de rede foi programada para fazer o que precisa fazer. Quando essa controladora termina, vocês lembram o que é que vai acontecer? Enquanto isso, o processo está bloqueado e o sistema operacional está aqui virado, trocando de um processo para o outro, pronto rodando aqui no revezamento, certo? Mas aqui tem um processo que está aqui bloqueado. Aí, a controladora concluiu a operação que foi programada para ela realizar. O que é que vai acontecer, vocês lembram? O hardware, né, vai mandar uma interrupção. Exato, Vinícius, uma interrupção, tá? A CPU vai começar a levar choque de algum dispositivo de hardware, e esse choque tem um número, certo? Não é trap. Trap é quando ocorre uma exceção, quando eu estou executando alguma coisa de software, ocorre uma exceção, é um trap. Interrupção é de hardware, certo? Eu sou leiga em hardware, tá? Na minha leiguice, eu acho que a CPU está levando um choque, e a intensidade desse choque vai dizer de que dispositivo está vindo esse choque para ela. Ela vai saber exatamente de quem vem essa interrupção. E aí, quando ela recebe esse choque, dependendo do que ela está fazendo aqui, ela termina de fazer o que está fazendo, né? E aí, isso tudo em hardware, ou a CPU, ou algum outro dispositivo, né? Os computadores mais novos vêm com DNA, a gente vai ver depois isso um pouquinho mais. Ou algum outro dispositivo vai tratar essa interrupção. Vamos supor que vai ser a CPU. A CPU estava rodando, isso aqui, tudo em hardware, aí começou a levar choque. Aí ela vai guardar um certo contexto aqui desse programa que estava rodando e vai tratar aquela interrupção, certo? Ao tratar aquela interrupção, em algum momento, a gente vai ver isso com mais detalhes já, em algum momento ela vai chamar o sistema operacional. O sistema operacional vai perceber, essa interrupção é daquele processo que estava bloqueado esperando essa operação. Aí o sistema operacional vai fazer o quê? Vai pegar esse processo que estava bloqueado. Ao tratar essa interrupção, ele vai colocar esse processo no estado pronto. Esse processo vai passar a ser um processo que pode ser escolhido agora para rodar. Vai salvar na tabela de processos as informações desse processo aqui, né, que estava rodando, porque ele perdeu a CPU para o tratamento da interrupção. E vai chamar o escalonador. Pode ser que esse mesmo processo que estava rodando volte a rodar, depende do escalonador, mas pode ser que outro processo volte a rodar, pode ser que o processo que estava bloqueado, que acabou de ser mudado para ficar pronto, que seja ele o escolhido para rodar, entendido? Então, a gente tem uma transição aqui de bloqueado para pronto. Então, quais são as transições que a gente tem? Rodando, de pronto para rodando e rodando para pronto, né? São os processos que estão prontos para rodar, vão ser escolhidos, rodou muito, volta para pronto. De rodando para bloqueado, quando o processo estava executando alguma instrução e agora precisa que um evento aconteça, geralmente uma operação de entrada e saída, e de bloqueado para pronto, tá? E de rodando para concluir. Estava rodando, terminou a última instrução, terminou o processo, né? Foi concluído. Beleza? Não pode acontecer, professora, de um processo estar bloqueado, mas ele ser um dos processos filhos de um outro processo pai. E como a senhora falou que no Windows, se encerrar o processo pai, todos eles são encerrados. E no caso, ele estaria bloqueado um desses processos e ele ser encerrado, tipo, passaria para concluído ou não poderíamos chamar de concluído? É uma boa pergunta, viu? Eu acho que passaria, mas não é algo... A gente está vendo aqui os estágios de um processo quando as coisas natural, estão... né? É o natural, mas, por exemplo... Acho que foi Clayton que falou, e o zumbi, os órfãos. E não é o natural, é bug, né? Uhum. É bug mesmo do sistema operacional. Assim, o natural são esses estados aqui, certo? Uhum. E é preciso que a gente entenda muito eles, porque isso aqui é a base para o escalonador funcionar. O escalonador só pode escolher processos que estão prontos para vir rodar, de tempos em tempos ele roda, preenche, então, o que estava rodando, passa ele para ser pronto, ou um que estava rodando, ele pode ficar bloqueado, porque ele agora executou uma instrução que requer
uma operação de entrada e saída que vai demorar. Para que a CPU seja usada de forma eficiente, não faz sentido que ela fique lá ociosa esperando essa operação. Então, ele vai vir para o estado bloqueado e outro processo pronto vai ser escolhido para rodar. Agora, imagine que isso está acontecendo em todas as CPUs do sistema computacional, certo? A gente está falando só de uma, né? Está acontecendo em todas. E aí, só para matar a curiosidade, né, algumas informações tem na tabela de processos, né? Tem o PID do processo, a prioridade, o PID do pai do processo, que está aqui embaixo, o diretório raiz, ID do usuário associado ao processo, ID do grupo desse usuário. São informações que provavelmente não vão mudar sempre, não, né? Ela vai ser colocada lá assim que o processo é criado e elas raramente vão mudar, né? Mas as informações que estão nos registradores da CPU, como, por exemplo, o contador de programa, o PSW, ponteiro de pilha de execução, RIP, pilha, tudo aquilo que vocês estudaram lá em C, o estado do processo, o tempo de CPU que já foi usado pelo processo, tá? Os escalonadores muitas vezes olham isso para decidir quem é o próximo processo que vai rodar. Dados associados à memória, endereço na memória para informações. O processo, ele fica na memória segmentado em informações de código, de dados, e da pilha de execução, né? Porque eu posso executar uma função chama outra, então eu tenho que manter uma pilha de execução para cada execução. E aí, lá na memória, vai ter uma imagem do processo que tem uma organização segmentada, assim, em dados, código e pilha de execução. E a gente vai ver isso depois. Mas a tabela de processos guarda endereço para onde essas informações estão na memória. Enfim, aí toda vez que um processo, que eu vou fazer uma mudança de contexto, né, que eu vou chavear o uso da CPU de um processo para o outro, eu preciso atualizar essas informações sobre o processo que vai deixar a CPU, que foi preemptado, para que elas fiquem aqui atualizadas, e preciso recuperar essas informações para o processo que foi escolhido agora, para que ele volte a rodar de onde ele parou, beleza? Aí, quando é que essa tabela de processo vai ser lida ou modificada? Ela vai ser lida ou modificada toda vez que um processo for criado, toda vez que ele for terminado, toda vez que a CPU vai chavear o uso de um processo para o outro, tá? Toda vez que acontecer uma interrupção, como a gente falou aqui, toda vez que um dispositivo de entrada e saída manda uma interrupção para a CPU, essa tabela de processo vai ter que ser modificada, porque o processo que estava rodando vai perder a CPU, então tem que guardar informações sobre ele, e outro processo que vai ser rodado depois vai ganhar a CPU, né? Toda vez que o escalonador roda, tá? Só para a gente adiantar um pouquinho aqui o assunto, existe um dispositivo de hardware que é o relógio, tá? Esse relógio, ele vai mandar uma interrupção de relógio para a CPU de tempos em tempos, tá? Vamos supor que a cada 10 milissegundos ele manda um choque para a CPU. Essa interrupção de relógio que faz a CPU chamar o escalonador e poder chavear, não tem mais, e poder chavear o uso da CPU, como demorou, o uso da CPU entre um processo e outro. Então, essas setinhas vermelhas que tem aqui, pode ver que eu, de propósito, tá? Eu coloquei tempos iguais sendo usados por cada processo, tá? Nessa situação aqui, cada setinha dessa vermelha corresponde a uma interrupção de relógio que a CPU recebeu. E aí ela teve que chamar o tratador de interrupções. E o tratador de interrupções de relógio vai chamar o escalonador, que é uma rotina lá do sistema operacional, para escolher, dentre os processos prontos, qual é o próximo que vai ganhar a CPU, tá? Então, é esse relógio que vai ditar a periodicidade dessa troca, mas geralmente é de milissegundos, certo? Então, toda vez que essa interrupção de relógio chega aqui, o escalonador vai ser chamado. O que é handle count? Sei não. Tu visse aonde, Ronaldo, handle count? Foi porque, professora, eu botei aqui no Windows para pesquisar se tinha alguma... como mostrar os processos. Aí eu vi que tinha no PowerShell. Aí apareceu essa propriedade lá, junto com o ID e outras coisas. Enfim, prioridade também. Aí mostrou isso, handle count. Pode ser, vou dar um chute, certo? Pode ser o número de arquivos que estão abertos para esse processo.
Ele tá, porque, por exemplo, isso é uma coisa ou de arquivos abertos ou de conexões de rede, porque o sistema operacional limita. Cada processo só pode abrir X arquivos, só pode estabelecer X conexões de rede, sabe? Eu não sei se isso aí tem a ver com isso. É um contador, e quando esse contador chegar num certo limite, esse processo não consegue mais abrir nenhum arquivo, por exemplo, ou abrir uma conexão de rede. Ok. Meu chute, eu chutaria isso, não tenho certeza não. Certo? E também a tabela se eu quero dizer tabela de páginas, a tabela de processos vai ser lida ou modificada também quando ocorre um trap, tá? Então, toda vez que, lembram que a CPU opera em modo núcleo e modo usuário, né? E que no modo usuário tem muitas instruções que não podem ser realizadas. Só quem opera a CPU em modo núcleo é o sistema operacional e algumas rotinas do sistema operacional. Então, todas as operações que envolvem entrada e saída, e também todas as operações que envolvem alocar espaço de memória ou desalocar espaço de memória, todas essas operações só podem ser executadas em modo núcleo. Significa que toda vez que a gente roda um programa que precisa estabelecer uma conexão de rede, ou ler de um arquivo, ou até mesmo ser carregado na memória, o programa da gente, quando em C você faz um malloc, né, que programa em C já fez isso. Nós que somos mais novos e só programamos em Java, a gente nunca fez isso, mas Java faz para a gente em algum momento. Quando a gente fazia um malloc lá, é uma instrução do meu programa. Eu quero alocar a memória para guardar um certo vetor, por exemplo. Mas, como eu estou rodando um programa em modo usuário, essa instrução não vai poder de alocar um espaço na memória, ou de escrever um arquivo, ou de ler um arquivo. Essa instrução não vai poder ser feita por mim, usuário. Eu tenho que pedir ao sistema operacional. Aí a forma que foi encontrada é essa. É meio estranho, mas funciona, ela é muito eficiente. Qual é? Bem, eu como programa do usuário, eu vou tentar executar todas as instruções que eu quiser. Eu não estou nem aí se eu posso ou não executar aquela instrução. Quando essa instrução chega lá para ser executada, vai acontecer uma exceção, que é um trap, certo? É uma exceção ao longo da execução que ocorre dentro da CPU. Porque o que é que acontece? A instrução, vamos supor, de leitura de disco chega lá, e aí a CPU vai ver, isso é uma instrução que eu tenho que mudar para modo núcleo para poder executar. Quando ela vai mudar para modo núcleo, antes disso, ela vai lá naquele PSW e vê esse programa está sendo executado em modo núcleo ou modo usuário? Em modo usuário. Eu não posso executar porque está em modo usuário e eu tenho que estar em modo núcleo para executar isso. Aí é uma exceção que é lançada. Aí quando essa exceção é lançada, quem vai tratar isso é tudo software, não é hardware. Quem vai tratar é o sistema operacional. Aí o sistema operacional, aconteceu uma exceção, vamos ver. Aí os dados do programa que estavam executando precisam ser guardados em algum lugar, porque depois ele tem que voltar a executar, não posso perder isso. Mas eu quero agora executar o sistema operacional. Então, os dados que estavam lá na CPU precisam ser guardados em algum lugar, o sistema operacional vai executar, vai realizar a operação que foi solicitada, né? Claro, depois de algumas checagens, realiza essa operação. E depois retorna a CPU para o programa anterior, né? Volta para modo usuário e aquela instrução, que foi a próxima instrução, vai ser executada, não mais aquela que o sistema operacional já executou. Isso é uma chamada de sistema. Então, nesse momento, posso ter leituras e escritas na tabela de página também. Como é que acontece quando uma interrupção é gerada? Vamos supor que eu estou executando esse processo azul, aí ele pediu para fazer uma leitura de disco, tá? Aí, essa leitura de disco, na verdade, vai gerar o quê? Lembram? Ele tem um read aqui do disco. Aí, chegou aqui um endereço, aqui, a próxima instrução a ser executada é um read do disco. Essa instrução só pode ser executada em modo núcleo. E a CPU está em modo usuário. O que é que vai acontecer? Vai bloquear. Oi? Uma chamada de sistema. Aí o que vai acontecer antes de bloquear é o quê? Uma chamada de sistema. A CPU aqui vai lançar uma exceção, um trap.
Opa, trap, erro aqui, me acuda. O sistema operacional, uma rotina do sistema operacional, vai vir para acudir a CPU aqui, tá? Então, ele vai pegar, vai chegar aqui, esse PC aqui, obviamente, vai ser salvo em algum lugar, algumas coisas aqui ele precisa salvar em algum lugar, tá? E o sistema operacional vai rodar. Aí o sistema operacional vai ver, ele quer fazer uma leitura. Aí salva os dados desse processo na tabela de processos, bota esse processo, o estado dele, como bloqueado, tá? Aqui na tabela de processo não, é outra. Então, vamos supor que está aqui a tabela de processo. Vem aqui na tabela de processo, salva os dados desse processo azul aqui, bota ele como bloqueado. Verifica se ele pode fazer essa leitura que ele está pedindo para fazer, né? Porque, por exemplo, se for uma leitura de um arquivo, a gente tem que ver se esse usuário pode, se ele tem permissão de ler esse arquivo, ou se for uma escrita, se esse usuário tem permissão de escrever, ou se esse arquivo tem permissão de escrita, ou se ele é executável binário, enfim, tem um monte de checagens que o sistema operacional precisa fazer. Vamos supor que, ok, o sistema operacional checou tudo, ele vai, através do driver, rodar o driver daquele dispositivo, né, do disco, e o driver vai programar a controladora para fazer a leitura que o processo pediu para ser feita. Aí esse processo fica bloqueado, o escalonador é chamado aqui, e o escalonador vai escolher outro processo para rodar. Ao escolher, vamos supor que ele escolhe esse processo lilás, tá? Vem aqui na tabela de processos, que não está aqui, aí escolhe o processo lilás, restaura o estado desse processo, né, do PC, do PSW, dos registradores aqui, de tudo, e agora esse processo vai voltar a rodar. Enquanto esse processo aqui está rodando, o que é que está acontecendo aqui no disco? A leitura que foi solicitada pelo processo azul aqui está sendo realizada. Quando essa leitura termina, o que é que vai acontecer? Responda aí, só uma pessoa precisa responder. Quando a leitura aqui, o read, que foi programado aqui na controladora do disco, é concluído, ele já tem lá os bytes que foram solicitados à leitura. O que é que faz? O que é que o disco faz? Manda uma interrupção, né, para a CPU. Lembra? A CPU está executando o processo roxinho aqui. Aqui foi concluída a leitura, ele vai mandar uma interrupção aqui, um choquezinho aqui na CPU. Na hora que a CPU recebe esse choquezinho, de alguma forma mágica, ela sabe qual é o número do dispositivo, qual é o ID do dispositivo que está mandando esse choque para ela, certo? E aí ela termina o que ela estava fazendo, ela estava fazendo alguma instrução aqui desse processo, tudo em hardware agora, tá? Chegou a interrupção, isso é hardware, isso é um choque. De alguma forma mágica, ela sabe exatamente de quem vem esse choque. Aí ela pega alguns registradores aqui e salva num lugar específico. E vem aqui, ó, embaixo, na parte inferior da memória, em geral, vai ter um vetor, num lugar específico da memória, tá? Previamente determinado. Pode ser no topo, pode ser no meio, pode ser aqui embaixo, geralmente vai ser aqui embaixo. Vai ter um vetor, chamado de vetor de interrupções. Aí, isso tudo em hardware, eu vou pegar aqui o endereço, vamos supor que, para facilitar o entendimento, que cada dispositivo de entrada e saída tem um ID. E esse ID é o índice desse vetor aqui que a CPU vai usar. E aí, eu sei que é o ID 2. Então, eu vou aqui no índice 2. E aqui vai ter o endereço da rotina que sabe tratar esse tipo de interrupção que vem desse dispositivo de ID 2. Aí, tudo em hardware, a CPU vai chamar essa rotina para ser executada. Tá? Aí, essa rotina vai executar o que ela precisa executar. E agora passa a ser software. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é salvar todos os dados desse processo que estava rodando na tabela de processos. Então, ela vai fazer isso. Vai executar a rotina. Vamos supor que é o fim da leitura aqui. Vamos supor que é o fim da leitura que terminou. Então, essa rotina de tratamento de interrupção vai ver que é o fim da leitura. Em algum dado aqui, ele vai descobrir de qual é o processo que estava esperando esse fim da leitura.
Isso é tudo o SO já que mantém os dados sobre isso, tá? O SO tem que manter os dados sobre os processos que estavam bloqueados esperando, ele identifica qual era o processo que estava esperando essa operação que foi concluída, vai desbloquear esse processo, no caso era esse processo azul, desbloqueia esse processo e chama o escalonador para escolher qual é o processo que vai executar agora, tá? Então, o início de um tratamento, de uma interrupção, ele é todo feito em hardware, até o momento de chamar a rotina específica para tratar aquela interrupção, isso tudo é feito em hardware. Então, se é feito em hardware, é muito mais rápido, tá? Aí, por que precisa ser rápido? Porque a gente falou aqui de uma interrupção que vem do disco, mas vão ter, periodicamente, interrupções que vêm de um relógio, que é para chamar o escalonador, né? A rotina de tratamento vai ser chamar o escalonador. Então, fazer isso em hardware, né? Gravar as informações de quem estava executando em algum lugar e chamar a rotina específica é muito mais rápido. E aí, esse início do tratamento da interrupção é todo feito em hardware, beleza? E aí, depois a gente vai ver como é que o escalonador vai decidir quem é o próximo processo que vai rodar, tá? Não é na aula de hoje, não. Vocês, o que é que eu quero? Tá muito tarde já, e eu quero fazer umas perguntas importantes para vocês lá no slide. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão anotar dúvidas para falar comigo, seja no Discord, seja no e-mail, tá certo? Eu vou colocar, já tem perguntas, questionários lá no Moodle, até sobre hierarquia de processos. Aí eu vou colocar perguntas lá sobre, um questionário lá sobre estágio de processo e sobre tratamento de interrupções, certo? Tem uma parte lá no livro, depois vocês leem, sobre o modelo de multiprogramação. Eu posso até gravar um videozinho rápido sobre isso depois. Mas eu prefiro que a gente vá no slide. Então, daqui para amanhã vai surgir mais questionários. Tem 2 questionários lá que eu coloquei ontem. Daqui para amanhã vai surgir mais questionários, tudo sobre esse assunto. Entendido, né? Até aqui?